Então, agora a gente vai começar a aula sobre resistores. Na parte de eletrodinâmica, nós chegamos a ver corrente elétrica, potência elétrica e energia elétrica. A gente deu uma parada em elerodinâmica, começamos a ver alguns conceitos de ótica. Aí a gente vai dar uma parada em ótica, agora vamos voltar para eletrodinâmica, que é uma lei importante sobre um dispositivo muito utilizado nos circuitos, que são os resistores. Eles são, o estudo deles é importante porque a gente vai trabalhar em circuitos elétricos e vamos trabalhar com muitos aparelhos. E às vezes a gente vai ter esquema de ligações entre esses aparelhos. E fica muito complicado a gente ficar desenhando uma geladeira, um ventilador, micro-ondas. Então, ao invés de ficar desenhando esses aparelhos, a gente simplesmente vai substituí-los pelos resistores. Mas eles são para substituir os aparelhos em circuitos? Não, eles têm uma função importante nos circuitos. A principal função de um resistor é converter energia elétrica em energia térmica, calor. É a única função do resistor? Também não, eles servem como reguladores de corrente elétrica. Eles geralmente servem para proteger certas partes do circuito de correntes muito altas. Então, a definição de resistor é um dispositivo que converte energia elétrica em energia térmica. A principal grandeza do resistor que a gente vai estudar é a sua resistência elétrica. O nome já está dizendo resistência, é resistência de passagem de alguma coisa. E essa coisa que passa num circuito, fica atravessando o circuito, é a corrente elétrica, que a gente já viu em aulas passadas, que é representado pela letra I. Para a corrente passar em um circuito, a gente tem que ligar o aparelho, no caso aqui o resistor, numa DDP, numa fonte de energia, né? Numa tomada, numa bateria. Tá? Essa figurinha aqui de forma dentada, aqui parece um dente, né, cerrado, representa um resistor, é a principal representação de um resistor. Pode ser também um retângulo, mas é mais incomum esse aqui. O mais comum nas provas é essa forma aqui. Estou colocando o R aqui, que está representando a resistência desse resistor. Ligou numa tomada, numa tensão, passou corrente. A corrente atravessa o resistor. Esse resistor tem uma resistência. Essa resistência elétrica é responsável por converter energia elétrica em energia térmica, em calor. Nós vamos estudar duas leis dos resistores, chamadas leis de Ohm, que era o nome do cientista George Simon Ohm, que estabelece a relação entre essas três grandezas, U, R e I. U vocês já sabem, a fonte de energia, DDP, tensão, voltagem. I é a corrente e o R representa a resistência elétrica do resistor. Tá? Então R é a resistência elétrica. Então a forma clássica da equação da lei de Ohm diz que a DDP é igual ao produto entre resistência e corrente. Aqui, na maioria dos livros vocês vão ver essa representação. Aqui eu escrevi as duas outras formas só ajeitando, é a mesma equação, né? Aqui serve para a gente calcular DDP, está na frente do igual. Aqui a gente está calculando a resistência. Ó. Se a gente colocar a resistência para ser calculada, a gente vai ter que isolar ela. Então o I que estava multiplicando passa dividindo. Então por isso que o R fica U sobre I. Da mesma forma, se a gente isolar o I para calcular a corrente, vai ser U sobre R, porque o R está multiplicando com o I, vai passar dividindo para o lado do U. É muito comum nas provas também aparecer esse termo aqui, resistor ôhmico. Aí é tranquilo, o que é o resistor ôhmico? Ele obedece à lei de Ohm. Nem todos os resistores obedecem, a maioria obedece, mas nem todos obedecem. Mas no exercício falou que o resistor é ôhmico, fica tranquilo, pode aplicar a lei. Aí, com resistor ôhmico, a DDP é diretamente proporcional à corrente.
Aí lembrando, diretamente proporcional e tem o inversamente proporcional. A gente já falou isso em outros assuntos. Diretamente quer dizer o que acontecer com a corrente vai acontecer com a DDP. Dobrou a corrente, dobra a DDP. Triplicou a corrente, triplica a DDP. A corrente é reduzida pela metade, a DDP é reduzida pela metade. E o contrário também vale. Nesse caso, no resistor ohmico, a resistência ela é constante, ou seja, não aumenta nem diminui, permanece o mesmo valor. Por isso que se a gente fizer um gráfico da DDP em função da corrente, a gente vai ter uma reta, uma linha reta, é uma função do primeiro grau, uma função afim. Então, para uma corrente I1, eu vou ter uma DDP I1, U1. Aumentando a corrente I2, eu vou ter uma DDP maior, U2. Então, como a gente falou aqui, aumenta na mesma proporção. Cada grandeza física tem a sua unidade. DDP, que é representado pela letra U, nós já vimos que a unidade é o volt. Em homenagem ao inventor da pilha, Alessandro Volta. Por algum motivo não colocaram a letra A do Volta, o sobrenome dele ficou só volt. Corrente é representado pela letra I, a unidade é o ampere, cujo símbolo é a letra A. E resistência, representado pela letra R, resistência do resistor, a unidade é chamada ohm, em homenagem ao George Simon Ohm, o cara que elaborou a lei. Essa letra aqui é uma letra grega chamada ômega, então é a unidade de resistência. Então, sempre que a gente calcular resistência, vai finalizar com essa unidade, ohm, a letra grega ômega. Eu vou disponibilizar para vocês, junto com o vídeo, um exercício. Aí, nesse exercício, teremos algumas questões que eu vou resolver para vocês. Aí está lá na sequência do exercício que eu vou disponibilizar. Esses que eu vou resolver já estão resolvidos lá. Aqui vocês vão pegar a explicação. E vou disponibilizar também um exercício lá no formulário do Google. Aí é de vocês resolvem lá. Prestando atenção aqui, vão conseguir fazer. Então tem lá a questão 01, que fala o seguinte: quando se aplica uma DDP, falou DDP, lembra a letra U. É uma DDP, ele dá lá na questão 12 volts, 12V, 12 volts, num resistor ohmico. Então, falou resistor ohmico, beleza, eu posso aplicar a lei de Ohm. Ele é percorrido por uma corrente, tá falando da corrente, letra I. Então, a corrente é igual a, ele dá lá, é 3 amperes, 3A. Determine a resistência do resistor. Então, ele quer a resistência, ele quer o R. Então, vou utilizar a primeira lei de Ohm. Como nós vimos, ela é U igual a R vezes I. Tá? Só que eu não vou usar ela desse jeito porque quem está na frente do igual é o U. E eu já sei quanto é o U, é 12. Eu quero o R. Aí eu vou usar daquele outro jeito lá, ó, ajeitando para calcular o R, que é o que ele está pedindo, a resistência. Então vai ficar R é igual a U sobre I. Então, R é igual, vai ser uma divisão, U é 12, o I embaixo é 3. Então, R é igual a 12 por 3, 4. Aí, a unidade de resistência, a letra grega, 4 ohms. Então, tá aí a resistência. Primeira questão. Passando agora para a segunda. Segunda já dá um gráfico. Vocês vão ver lá, não esqueçam que eu vou disponibilizar esses enunciados. Então diz lá, o gráfico representa a curva característica de um resistor. Tá? Aí como vocês vão observar lá no gráfico, quando pegarem o arquivo, vocês vão ver que o gráfico é uma linha reta. Então é um resistor ohmico. Aí ele pede na letra A, ele pede para determinar a resistência. Aí lá
no gráfico vocês vão reparar que ele dá os valores de corrente e DDP. Tá? Para te calcular a resistência, a gente já viu agora há pouco, resistência é igual a U sobre I. Então vai ficar igual. Lá no gráfico tem vários valores para o 0, 1, 2, 3, 4. E tem vários valores para I. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 amperes. Tá? Aí vocês vão observar os... os valores correspondentes. Tá? Eu vou pegar aqui a DDP2. Quando a DDP2, o número que corresponde na corrente lá é 0,2. Tá? Então, quando eu for dividir 2 por 0,2, fazendo a divisão, 2 por 0,2, aí para eu tirar essa vírgula, eu conto aqui quantos números tem depois da vírgula. 1. Então eu tiro a vírgula e acrescento um zero no outro número. Então vai ficar 20 por 2 e dá 10. Então aqui vai dar 10 amperes. Tá? 10 amperes não, é resistência, né? Então, se a gente estivesse calculando a corrente era amperes, mas não é. É a resistência, então é 10 ohms. Então tá aqui a resistência, 10 ohms. Já na letra B, ele quer que calcule a DDP. Ele quer a DDP, só que ele quer a DDP quando a corrente I for igual a 10 amperes. Tá? Não é esse resultado aqui. Ele podia ter dado qualquer outra corrente, 6, 7, qualquer outro valor. Tá? Ele está dando na letra B, vocês vão ver lá na questão. A corrente é 10 amperes. Então, para calcular a letra U, a equação é do jeito lá que a gente viu primeiro, R vezes I. O U é igual a R, que a gente não tinha, o gráfico não vai dar o R para vocês, mas a gente calculou na letra A. Como o R é constante, já que é um resistor ôhmico, né? O gráfico é de uma função linear, o R que a gente achou deu 10. Vezes a corrente que ele deu aqui na letra B é 10 também. Então a DDP é igual a 10 vezes 10, 100 volts. Tá aí a DDP 100 volts. Então calculamos a segunda. Aí a terceira questão vocês vão ver lá que ela tá questão 93. Tá? Questão 93. Porque é uma questão do Enem. Aí tirei essa questão de lá e a gente vai aproveitar para resolver. Acho que é de 2017 essa questão. Então diz assim que dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, que é um gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado. Então, aqui um dado importante, está dizendo que a resistência é multiplicada por 4, é quadruplicada, quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Opa, aí já falou resistor ôhmico, pode utilizar a lei de Ohm. E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Aí ele dá um gráfico da corrente em função da DDP. Tá? Então vocês vão ver lá que o gráfico está invertido. É a corrente em função da DDP, mas sem bronca, é só pegar os números correspondentes. Aí vocês vão ver que tem vários valores lá. Para a corrente é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que vocês têm que tomar cuidado lá que a unidade de corrente não está aparecendo só o A. Tem uma potência de 10 do lado do A. Vocês vão ter que usar essa potência de 10.
Na diferença de potencial não, na DDP em volt, tá tudo em volt mesmo, é meio, 1,5, 1,5, 2, 2,5, 3, lá no gráfico. É aquilo que eu falei para você, já que a gente vai calcular a resistência aqui, o R vai ser igual a U sobre I. Aí tem vários valores lá, pega os correspondentes. Então eu vou pegar aqui os valores correspondentes. Para DDP eu vou pegar números muito grandes, vou pegar os primeiros logo aqui. 1. Vou usar DDP 1. Como eu estou usando a DDP 1, eu tenho que usar a corrente correspondente. Vocês vão ver que a corrente correspondente a DDP 1 lá no gráfico é 2. Só que não pode esquecer que é 2 vezes o que está do lado da unidade de amperes do A é 10 a menos 6. Então tem que usar. Então vai ficar R igual 1 dividido por 2 é meio, mais conhecido como 0,5, vezes a potência de 10 embaixo na divisão eu passo para cima. Só que quando eu faço isso, troco o sinal do expoente. Embaixo é negativo, em cima fica positivo. Então fica 10 a sexta. Tá? Aí tu pode ficar tentado a marcar logo isso, 0,5 vezes 10 a sexta. Aí lá na prova do Enem tinha essa alternativa. Por sinal foi uma das mais marcadas, só que está errada, que lá está 0,5 vezes 10 a sexta. O que a gente achou aqui, se vocês fizessem qualquer outro ponto do gráfico ia dar o mesmo valor. Só que ele não quer essa resistência aqui, só esse valor, porque lá no enunciado ele disse que essa resistência ela é multiplicada por 4, ela é quadruplicada. Então na verdade a resposta é 4 vezes esse valor. 0,5 vezes 10 a sexta. Então R é igual 4 vezes meio, metade de 4 é 2. Então 2 vezes 10 a sexta. Então tá aí. Ohms. Que seria a letra E. Então a letra E seria a resposta. Tá? Então uma questão do Enem tem que tomar um certo cuidado nessas questões do Enem. Às vezes ele já sabe o valor que tu vai achar no meio do caminho e coloca como alternativa lá. Já a quarta questão também é do Enem. É a questão 129. Aí diz assim. Essa aqui é de 2017. Aquela eu acho que é 2018. Aquela que a gente fez ainda há pouco. Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 10.000 volts. Então, a tensão 10.000 volts. Para que não seja letal. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior que 0,01 amperes. Então a corrente não deve ser maior que 0,01 amperes, a corrente. Já a resistência elétrica do corpo corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000. Então a resistência do corpo de uma pessoa é da ordem de 1000. Então uma resistência de 1000 ohms. Tá? Isso se a pessoa tiver, não está dizendo lá, mas se a pessoa tiver com o corpo seco, se tiver molhado, essa resistência diminui. Para que não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é a letra A, praticamente nula, a letra B, aproximadamente igual, C, milhares de vezes maior, D, da ordem de 10 vezes maior,
é da ordem de 10 vezes menor. Aí a gente vai calcular. Aí a gente escreve a lei, vai ficar assim: U é igual a R vezes I. Aí vocês poderiam dizer, professor, mas já tem todo mundo aí, já tem o U, já tem o I, já tem o R. Quem a gente vai calcular? Se vocês repararem lá, ele pergunta lá no finalzinho: o gerador de tensão deve possuir uma resistência. Então, a resistência do gerador vai participar também do problema. Então, na verdade, essa resistência aqui, ela é a soma de duas. Quais são? É a resistência do corpo da pessoa que toca na cerca, mais a resistência do gerador. O gerador também oferece resistência, né? A passageira é formado por condutores também. Então eu vou colocar um Rzinho aqui, RG, é resistência do gerador, vezes o I. Então, substituindo o U é 10.000. Aí dentro do parênteses, a resistência do corpo é 1.000. Mais esse Rzinho que eu quero saber para poder fazer a relação que ele pede.